Agora tá aparecendo. Tá. Não, mas foi bom ter falado, que daí é mais... A gente fica mais tranquilo vendo ali a mensagem que está realmente gravando. Então, deixa eu só... Vamos lá aqui. Ótimo, então. Deixa eu só... tem que... Tá, agora o eco foi eliminado, né? Muito bem. Então, esse teorema, estava comentando ali que é um teorema que vale para integrais de funções complexas que sejam analíticas numa região que contém a curva e todos os pontos do interior da curva. E também a curva tem que ser uma curva fechada simples, né? Isso é uma curva que não possui autointersecções, né? Tipo um 8, por exemplo. O 8 é uma curva que não é considerada uma curva fechada simples porque ela possui uma autointersecção, né? Então, exemplos de curvas fechadas simples são a circunferência, né? Uma elipse, né? Um retângulo ou um triângulo não são considerados curvas fechadas simples. Na verdade, isso é uma união, né, de curvas que é uma curva fechada, né, mas ela, nos vértices ali, como ela não possui derivadas, né, ela é considerada uma curva fechada, que é uma união de curvas simples. Né? Cada segmento de reta ali, um triângulo, por exemplo, é uma curva simples, né? Mas é uma curva fechada, então o teorema de Cauchy também se aplica a estas curvas como um triângulo, um retângulo, desde que a função seja uma função analítica. Então, eu vou apresentar aqui no livro o enunciado. Então, aqui na página 148 do livro, texto, do livro de Churchill, este é o teorema de Cauchy-Goursat apresentado aqui. Então, como ele comenta aqui, né, que na seção 48, vimos que se uma função contínua tiver uma antiderivada em domínio D, então é nula a integral de f de z ao longo de qualquer caminho fechado C inteiramente contido no domínio D. Então, nessa seção, apresentamos um teorema que dá outras condições sobre uma função f para que seja nula a integral de f de z ao longo de qualquer caminho fechado simples. Esse teorema é fundamental na teoria das funções de variável complexa. E nas seções 52 e 53 veremos algumas variações, né, desse teorema em certos tipos especiais de domínio. Né? Vamos supor o C um caminho fechado simples. Né? Então, C é um caminho fechado simples. Eu vou fazendo algumas anotações aqui no meu caderno. Dado por uma equação Z igual a Z de T, né, onde o T ia no intervalo AB. Por exemplo, uma circunferência de raio 2, né, centro na origem. Então, o Z de T igual a 2Z na IT, o T variando de 0 até 2π. Né? E aqui a gente está imaginando essa curva descrita no sentido positivo ou sentido anti-horário. Né? E a função f é uma função analítica em cada ponto interior de C ou em C. Né? Ou seja, ela função analítica é nos pontos da curva C e também nos pontos do interior, né, daquela região ali que está sendo limitada pela curva C. No caso de uma circunferência, né, é o círculo ali, ó, a região do círculo no interior da circunferência. Né? Ou a região no interior de uma elipse. Então, a função tem que ser analítica nos pontos que estão sobre a curva, né, que é a fronteira ali da região, digamos assim, e também nos pontos do interior da curva. Então, essa aqui é somente a definição, né, de integral curvilínea.
certo? A gente faz a parametrização da curva e tal. Então, a hora que ele faz uma dedução, né, e ele faz uma discussão, considerando que a f de z é expressa por uma parte real, U de xy, mais uma parte imaginária, V de xy, multiplicada por I, que é a unidade imaginária. E esta aqui são as equações paramétricas do caminho Z de t. X de t igual a I vezes Y de t. Então, integrando f de z vezes z', né, se transforma nesse produto, né? U de x de t, y de t, mais I, v de x de t, y de t. E o z' de t é x' mais I vezes y'. Tá? Então, esses dois fatores aqui, ó, tá? Eles vão ser substituídos, vou voltar aqui, neste, né, a função é composta com z de t e é multiplicada por z' de t. É isso que ele está dizendo. Então, nós teremos a integral de f de z dz ao longo da curva C vai ser a integral de A até B de U de x', isso aqui é o produto, né? Ó, deixa eu mostrar aqui. Ó, o que ele está dizendo, né? Ó, quando a gente substitui, né, aqui na integral, ó, a integral ao longo da curva C, né, f de z de t. Então, como z de t é uma curva, né, que depende das equações paramétricas, z de t é x de t mais I vezes y de t. Então, o z' de t é x' de t mais I vezes y' de t. Então, eu terei a função calculada, ou seja, U de xy mais I vezes V de x vezes de x, y, né? Aqui o x e o y são funções de t, multiplicado pela derivada de z, que é o z'. Né? Então, quando a gente faz a multiplicação, né, o que vai acontecer aqui? Eu tenho que multiplicar o u vezes x', isso aqui vai dar uma parte real, né? E na hora que eu multiplicar o I vezes V por I vezes Y', isso aqui também vai dar uma parte real, que é menos, porque I vezes I vai dar I ao quadrado, né? Então vai ficar V vezes Y', certo? Essa é a parte real desse produto, né? E vai ter uma parte imaginária aqui, ó, quando eu multiplico o U por Y', e quando eu multiplico o V pelo X'. Né? E o A e o B são os extremos de integração. Tá? Então, é isso que ele faz ali para representar esta identidade aqui. Ó. Ux' menos Vy' mais I vezes Vx' mais Uy' dt. Tá? Então, ele simplesmente separou, né, essas duas integrais aqui conforme eu fiz aqui no caderno. Né? Ó, vai ficar a integral da parte real aqui, mais o I, que é a unidade imaginária, vezes a integral de A até B, de Uy' mais B vezes X', né? A integral em relação à variável T. Então, é isso que ele está... Ele só omitiu essas etapas ali, certo? Então, né, o que ele está dizendo? Ó, em termos de integrais curvilíneas de funções reais, de duas variáveis reais, né, ele pode dizer que a integral ao longo da curva C de f de z dz, né, é a soma dessas integrais aí, ó, né? A integral ao longo de C, né, de u dx menos v dy, que é a primeira integral que aparece aqui, ó, né, porque o x' vezes dt é o dx, né, e o y' vezes dt é o dy.
Tá? Então, essa primeira integral se transforma nessa integral aqui. Né? Mais I vezes a integral ao longo de C, ó, de V vezes dx mais U vezes dy. Tá? Por quê? Ó, por exemplo, o que é o dx? Né? O dx é o x' de t dt. Né? E o dy é o y' de t dt. Tá? Deixa eu mostrar aqui no meu caderno. Aqui. Ó. Então, por exemplo, ó, aqui nessa integral, ó, tu vai ter u vezes x' vezes dt. X' vezes dt é a mesma coisa que dx. Então, aqui esse primeiro termo dessa primeira integral é u vezes dx. E o segundo termo, que é v vezes y' vezes dt, o y' dt tu pode substituir por dy. Então, tu tem u dx menos v dy, mais i vezes u dy mais v dx. A integral curvilínea é uma forma de representar, digamos assim, mais sucinta. Tá? Vamos ver o que ele vai apresentar aqui. Bom, então o que ele vai fazer? Né? Ele vai utilizar o teorema de Green, né, que diz que quando a gente tem uma integral, né, de p dx mais q dy, ó, a integral ao longo de uma curva C de p dx mais q dy é a integral sobre a região R limitada pela curva C, de derivada de Q em relação a x menos a derivada de P em relação a y vezes dA. Então, o teorema de Green, né, quando é estudado lá no contexto das funções de várias variáveis, no estudo das funções de duas variáveis reais, ele transforma uma integral curvilínea numa integral sobre uma região. Né? Ó, então, aqui o que está acontecendo? Né? As funções p de xy e q de xy, junto com as suas derivadas parciais de primeira ordem, são contínuas em cada ponto da região fechada R, constituída dos pontos de C e dos pontos interiores do caminho fechado simples. Né? Então, digamos que tem aqui vou desenhar aqui no meu caderno e já vou mostrar. É o que... Ó, e vamos imaginar, então, uma curva C fechada simples, tá? E uma região R, então, que é a região que contém os pontos do interior da curva e também os pontos da própria curva. Certo? Então, essa integral curvilínea aqui, pelo teorema de Green, né, ela se transforma na integral sobre a região R da derivada parcial de Q em relação a x, menos a derivada do P parcial de P em relação a y, integral dupla, né, que a gente usa esse símbolo dA, porque quando se calcula uma integral dupla, né, a ordem pode ser dx dy ou dy dx. Né? Então, a gente representa genericamente por dA. Tá? Então, o que vai acontecer? Né? Observa que essas integrais que aparecem aqui, no desenvolvimento, né, elas são integrais que são exatamente integrais que têm o mesmo formato do teorema de Green. Ó. O dx menos v dy mais i vezes v dx mais o dy. Então, o que vai acontecer? Tá? A integral ao longo da curva C da f de z dz, né, pelo teorema de Green, vai se transformar numa integral sobre a região R, né, de menos vx menos o y dA mais i vezes a integral sobre a região R, ó, de ux menos vy dA. Tá? Por quê? Olha aqui, ó, vamos fazer uma comparação aqui. Ó. Eu tenho aqui ó, a integral de p dx, né? Ó. Vamos pegar a primeira integral aqui, vou copiar aqui. Essa primeira integral de u dx menos v dy. Tá? Ó. Veja,
se a gente comparar esta integral com a integral lá do teorema de Green, né? P é a função que multiplica a diferencial de x, tá? E o Q é P multiplica o dx e o Q multiplica o dy, certo? Então, quem é o P aqui? O P é a função U. Ó. E o Q é a função menos V, certo? Fazendo a comparação desta integral com esta aqui. Né? Então, o que diz lá o teorema? É a integral sobre a região R de QX. Né? Então, vai ficar menos a derivada de V em relação a X, menos a derivada do P em relação a Y, que é a derivada de U em relação a Y, né? dA, que é exatamente essa integral aqui. Tá? A outra integral era integral ao longo de C de V vezes dx mais U vezes dy. Exatamente, tá? Então, nesta segunda integral aqui, né, nós temos que o P é a função V. Tá? Ó, P é a função V e o Q é a função U, comparando esta integral com esta fórmula lá na parte superior do caderno. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Derivada de Q em relação a X menos a derivada de P em relação a Y. Então, a derivada de Q em relação a X menos a derivada do P em relação a Y. É daí que saem estas identidades apresentadas aqui. Opa. Ó. A identidade número 4, que é a integral da f de z dz ao longo da curva C, é integral sobre a região R de menos Vx menos o y dA, mais I, integral dupla sobre a região R de ux menos o y dA. Só que como a função f de z é analítica, né, as equações de Cauchy e Riemann são satisfeitas. Né? Então, observa que este fator aqui, ó, u de x, derivado de u em relação a x, menos a derivada de v em relação a y, vai ser igual a zero, porque corresponde a esta igualdade aqui. Da mesma forma que este fator, ó, menos vx menos uy, vai ser igual a zero devido à segunda das equações de Cauchy-Riemann. Né? Portanto, se a função for analítica, né, e a derivada sendo contínua nessa região, a integral de linha da f de z dz ao longo da curva fechada C vai ser igual a zero. Né? E esse resultado, então, foi obtido pelo Cauchy no início do século XIX. Tá? O que aconteceu é que depois o Goursat descobriu que essa hipótese aqui da derivada da f ser contínua não era necessária. Tá? No início do século XIX, né, ali, eu não sei exatamente o ano, mas deve ter sido bem no início mesmo. Tá? Então, aqui ele comenta, né, que uma vez estabelecido o valor dessa integral, que é zero, né, a orientação da curva C torna-se irrelevante, né, porque se o sentido for invertido, a integral vai trocar de sinal e, sendo igual a zero, vai continuar sendo igual a zero. Né? Bom. Então, a gente pode analisar, né, e aplicar esse teorema em certas situações. Eu vou apresentar aqui alguns exemplos em que eu vou utilizar, né, alguns resultados que já foram vistos. Né? Por exemplo, vamos imaginar aqui C, né, uma curva fechada simples,
como nesse desenho aqui. Ó. Então, eu forcei aqui o desenho exatamente para mostrar que não é exatamente uma circunferência, é próximo. Tá? Então, se eu pegar, por exemplo, uma função f de z igual a z na n, onde o n é um número inteiro positivo, tá? Z na n com n igual a 1, 2, 3, etc. Tá? Então, sempre que eu calcular, né, a integral de z na n dz ao longo de uma curva fechada simples, como aqui a gente está vendo, essa integral vai ser igual a zero. Tá? Porque esta função z na n é uma função analítica, né, em todos os pontos do conjunto dos números complexos. Né? Certo? Não existe nenhum ponto onde essa função não seja analítica. Né? Isso é possível demonstrar, por exemplo, usando o binômio de Newton. Né? Se a gente substituir o x mais yi ali na expressão que define, né, esta função, a gente vai ter x mais yi elevado na n, a gente desenvolve, né, vai ser possível identificar a parte real e a parte imaginária, e aí a gente pode demonstrar que as funções u de xy e v de xy, que definem, né, a parte real e imaginária dessa função, satisfazem as equações de Cauchy-Riemann. Né? Então, essa função claramente é uma função analítica e a curva é uma curva fechada simples, portanto, né, esta curva, essa integral, desculpe, é igual a zero. Tá? A gente pode reescrever, né, nessa forma aqui, usando o símbolo da integral ao longo de uma curva fechada. Tá? No segundo exemplo, vamos considerar, por exemplo, essa curva aqui, ó, z de t igual a 2z na it, tá? O t variando de 0 até 2π. Né? E digamos esta função aqui. Ó. Então, a curva é 2z na it e a função f de z é z ao quadrado dividido por z menos 4. Tá? Bom, o que a gente sabe, então? Quando a gente tem um quociente, né, de funções analíticas, né, o resultado dessa divisão, o resultado desse quociente é também uma função analítica, exceto no ponto que zera o denominador, ou seja, no z igual a 4. Então, neste ponto, esta função não é analítica, tá? Porque daria uma divisão por zero, as derivadas, né, desta função não existem no z igual a 4. Ora, o que a gente observa aqui neste exemplo? Né? A gente olhar aqui essa curva.
Então, neste caso aqui, a gente vai ter uma circunferência de raio 2, a menos que seja mencionado o contrário, a gente sempre vai imaginar a curva descrita no sentido anti-horário. E o que a gente tem aqui? Ó? O ponto 4 é um ponto que está fora da região limitada pela curva e nos pontos da curva, então, e na região limitada pela curva, essa função vai ser uma função analítica, né? Porque o que interessa para a gente aplicar a conclusão do teorema é a gente analisar as propriedades da analiticidade, né, da função na região limitada pela curva e nos pontos da curva. Se o ponto 4 tivesse aqui no interior ou sobre a curva, a gente não poderia aplicar o teorema de Cauchy. Mas aqui a gente pode, porque este ponto é um ponto que pertence ao exterior, né, da região limitada pela curva C. Tá? Então, pelo teorema de Cauchy, essa integral é igual a zero. Tá? Então, realmente, neste caso aqui, a gente pode aplicar este teorema, o que permite concluir, né, que essa integral vale zero. Isso facilita bastante, né, porque o cálculo dessa integral aqui, né, se a gente fosse fazer uso das equações paramétricas, seria bastante trabalhoso. Tá? Ok, Bruno? Alguma pergunta? Então, o Goursat, né? O Goursat, ele foi um matemático do século XIX, nasceu em 1858, morreu em 1936, ali um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, foi o primeiro a provar que a condição de continuidade da derivada mineira pode ser omitida. Né? Certo? Então, o teorema que é conhecido como teorema de Cauchy na forma revisada, né? Conhecido então como teorema de Cauchy-Goursat, diz o seguinte: se uma função f for analítica em todos os pontos interiores de um caminho fechado simples C e em todos os pontos do caminho, então a integral ao longo da curva C da f de z dz é igual a zero. Tá? Bom, a prova desse teorema ela é muito longa, eu não vou passar aqui os detalhes dessa demonstração. Tá? São várias etapas, né, que são utilizados aqui pelo autor, e isso é usual na maior parte dos livros, né? Os autores eles dividem essa demonstração em várias sessões. Tá? Então, eu vou passar aqui para a outra sessão, que é a sessão 52. Aqui ele apresenta uma outra versão aqui do teorema. Então, tem alguns teoremas aqui necessários para... E aí, a gente vai aqui na página 159, vou anotar aqui no meu caderno, que daí depois eu sei, né?
os exercícios que eu indiquei. Exercícios da página 159. Então, o número 1, itens A, B, C, D e E. Muito bem. Eu vou passar aqui para outra sessão, onde ele apresenta uma discussão sobre a fórmula integral de Cauchy. Esta fórmula é uma fórmula, então, que ela modifica um pouquinho o resultado do teorema de Cauchy, né? E apresenta, então, uma relação que existe entre uma integral que tem um formato específico, que apresenta um quociente, né? E o valor da função exatamente naquele ponto que é uma singularidade, né, daquele quociente. Tá? Então, esse teorema ele tem a hipótese de que a f é uma função analítica nos pontos interiores e em cada ponto de um caminho fechado simples C. Então, vamos imaginar uma curva fechada simples C. Vamos tomar como protótipo uma circunferência, uma elipse. Né? Só que agora, vamos imaginar que o ponto Z0 é um ponto qualquer no interior da curva, tá? Como nessa situação que eu vou mostrar aqui. Ó, tá? Certo? Então, tá aqui a curva C, né, orientada positivamente, tá? E esse Z0 é um ponto que está em qualquer posição aqui no interior da curva, não é um ponto que está na fronteira. Se ele estiver na fronteira, aí tu não pode aplicar o teorema. Tá? Tem que cuidar isso aí. Essa fórmula vale quando o Z0 estiver no interior da curva. Né? Então, a fórmula, eu só vou escrever aqui, que a f de Z0, né, é igual a essa integral de f de Z dz sobre Z menos Z0 vezes 2πi. Eu esqueci aqui, 2πi. Então, equivale a... É 1 sobre 2πi. Já escrevi mal aqui. Vamos escrever de novo. A f de Z0 é 1 sobre 2πi, integral curvilínea de f de Z dz sobre Z menos Z0. Tá? Certo? Então, equivale a dizer o seguinte, que a integral de f de Z dz sobre Z menos Z0, né, é 2π vezes i vezes o valor da função naquele ponto Z0. Aí. Essas formas, né, são equivalentes e, evidentemente, que elas apresentam uma grande vantagem, né, em relação ao cálculo das integrais curvilíneas mediante o uso das equações paramétricas. As equações paramétricas, elas sempre são mais trabalhosas, né? A gente tem que fazer o cálculo das equações, fazer o cálculo do elemento z' de t, fazer uns produtos. Então, sempre que for possível, né, a utilização da fórmula do teorema de Cauchy ou da fórmula integral de Cauchy, né, a gente acaba tendo o esforço minimizado no cálculo de integrais de funções de variável complexa ao longo de curvas fechadas. Né? Certo? Então, para a gente poder aplicar esse teorema, né,
Essa função aqui, ela tem que ser uma função analítica, né, ao longo da curva C e nos pontos aqui do interior da região, né, limitada pela curva. E este ponto Z0, né, como diz ali o enunciado do livro, ele é um ponto qualquer no interior da curva. E nesse enunciado só tem um ponto, né, que satisfaz essa condição. Então, quando essas hipóteses forem verificadas, você pode dizer que a integral ao longo da curva fechada C de f de z dz sobre z menos z0 é 2π vezes i, vezes o valor da função f, que aparece aqui no numerador, né, desse quociente, calculada especificamente neste ponto Z0, que aparece aqui, né, no enunciado do teorema. Tá? Deixa eu mostrar aqui, então, alguns exemplos, né, de aplicação desse teorema, que é o teorema conhecido como fórmula integral de Cauchy. Vou botar um primeiro exemplo aqui, a integral ao longo da curva C de e na z sobre z dz, onde no item A, né, o C é esta equação aqui, ó. Certo? Então, o que nós temos aqui, né, neste exemplo, nós temos uma curva fechada simples, que é uma circunferência de raio 1, né, e centro na origem, certo? Então, está aqui o desenho, tá, dessa curva. Então, nós vamos imaginar, né, que, a menos que seja mencionado o contrário, que essas curvas sempre são orientadas positivamente, que é no sentido anti-horário, né? A convenção aí, que é uma curva orientada positivamente, se um observador, né, caminhar aqui ao longo dessa curva, ele vai ver o interior da curva à sua esquerda. Tá? Então, é nesse sentido que se define a orientação chamada de orientação positiva. Né? Então, é uma curva fechada simples, né? Observa, o t varia de 0 até 2π, certo? Então, a gente já viu, né, em exemplos anteriores, quando t igual a 0, né, corresponde a esse pontinho aqui. Quando t igual a π sobre 2 é esse ponto, né? Quando t igual a π vai ter esse pontinho aqui, e quando t igual a 3π sobre 2 é esse pontinho aqui, quando t igual a 2π volta aqui. Né? Então, na medida que o t vai aumentando seus valores, ela vai sendo descrita aqui no sentido anti-horário, não tem auto-intersecções essa curva. Né? Então, eu posso escrever que essa integral de na z dz sobre z é a mesma coisa que a integral de e na z dz sobre z menos zero. Né? Então, de acordo ali com a fórmula integral de Cauchy, né, o z0 é igual a zero. Esse aqui é um ponto que pertence ao interior da curva C. Tá? Quem é a função f de z aqui, neste exemplo, é a função e na z. Tá? E essa função é analítica porque e na z é a mesma coisa que e na x mais i vezes y, ou seja, é e na x vezes o cosseno de y mais i seno de y. Né? Ou seja, f de z é e na x cosseno de y mais i vezes e na x vezes seno de y. Tá? Então, se vocês identificarem, né, u de xy é e na x cosseno de y e v de xy e na x seno de y, tá? Fica como exercício, né, verificar as equações de Cauchy-Riemann
e elas serão satisfeitas para esta função aqui. Portanto, essa função é analítica. Um exercício, demonstrar que são válidas as equações de Cauchy-Riemann. Portanto, ó, nós temos que a função analítica, né, que é esta função que aparece aqui, ó, né, no numerador ali do quociente. Tá? Então, nós temos que as hipóteses do teorema de Cauchy, da fórmula integral de Cauchy, as hipóteses são válidas. Ó. Então, nós teremos 2π vezes i vezes AF de zero, que é o ponto no interior da curva, ou seja, 2π vezes i vezes z a zero, ou seja, é 2π vezes i. Então, esse é o resultado, né? Que é a integral ao longo dessa curva de e na z dz sobre z é igual a 2π vezes i. Tá? Então, realmente, neste exemplo, né, é bastante ilustrativo, porque se a gente fosse fazer, por exemplo, o uso das equações paramétricas, né, eu teria que substituir aqui, ó, no expoente da função e na z, né, a própria equação aqui, que é e na it, eu teria e elevado na i na it, né, então dividido por e na it, então isso daria traria, né, uma complicação aqui para o cálculo da integral, né, se fôssemos usar as equações paramétricas. Então, um segundo exemplo, então, é calcular a seguinte integral. Onde agora dá para enxergar. Onde a curva C, né, é esta curva aqui, né, sentido positivo. Certo? Então, o que a gente tem, né, neste exemplo? A curva C, que é dada ali por uma condição apenas, né, módulo de z igual a 2, né, significa que os pontos dessa curva são os pontos da circunferência, né, centrada na origem e de raio igual a 2, né, porque não se refere ao ângulo, né, então subentende-se neste tipo de equacionamento, né, que o módulo, uma vez fixado, né, os pontos da curva são tomados para todos os valores do ângulo de 0 até 2π. Tá? Então, a curva está ali. Né? O que a gente tem? Né? Se eu olhar aqui o denominador, que é onde pode dar problema, né? Certo? Eu vejo que uma das raízes da equação de terceiro grau que aparece ali, né, é o número complexo z igual a 1. Tá? Então, essa equação aqui, ó, equivale, evidentemente, à equação z ao cubo menos 1 igual a 0. Né? Então, eu vou usar o esquema de Brial-Ruffini aqui para descobrir, né, qual é o polinômio de segundo grau que contém as demais raízes desse fator aqui. Para não calcular todas as três raízes usando eu poderia usar, né, a forma polar, mas eu vou usar o esquema de Brial-Ruffini. Então, eu copio aqui, né, 1 vezes 1 dá 1, soma aqui dá 1, 1 vezes 1 dá 1, soma aqui dá 1.
e aqui é menos 1, né? 1, 0, 0, menos 1, tá certo? 1 vezes 1 dá 1, só aqui dá 0. Então, z ao cubo menos 1 é a mesma coisa que z menos 1, que multiplica z ao quadrado mais z mais 1. Tá? Certo? Então, essa é uma forma de fatorar, né, este polinômio de terceiro grau ali. Né? Então, eu posso escrever que esta integral de z na quinta dz sobre 1 menos z ao cubo, né? Como aqui a ordem está invertida, eu vou inverter o fator que aparece ali no denominador. Né? Vai ficar z na quinta dz, só para ajustar o sinal, esse fatorzinho aqui, ó, eu vou escrever como 1 menos z, né? Que multiplica z ao quadrado mais z mais 1. Tá? Certo? Como na fórmula integral de Cauchy, o enunciado, né, expressa uma relação entre esta expressão, 2πi vezes f de zero, e a integral ao longo da curva C de f de z dz sobre z menos E0, né, para eu escrever exatamente no formato do teorema, eu vou escrever assim. Né, vou botar um sinal de menos aqui, ó. Aí eu vou escrever da seguinte forma, vai ficar o z na quinta dividido por z ao quadrado mais z mais 1, dividido por z menos 1 dz. Tá? Então, é exatamente o formato do teorema de Cauchy, da fórmula integral de Cauchy. Ó. Eu tenho uma f de z aqui, certo? Dividido por z menos E0. Esta f de z, eu tenho que verificar, né, se as raízes desta expressão que aparece no denominador estão aqui no interior da curva ou não. Né? Vejo que é o ponto z igual a 1, ele está aqui. Ó. Deixa eu ver se aparece ali na imagem. Aparece. O 1 está aqui no interior da curva, certo? A questão é verificar se os demais pontos, né, pertencem ao interior da curva ou não. Tá? Certo? Mas observa que no ponto 1, né, essa expressão aqui, ó, ela é tranquila. Né? Eu posso calcular aqui, ó, 1 mais 1 mais 1, né, não vai dar zero. Certo? Então, essa expressão aqui vai ser analítica. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Ah, não, mas aí que está. Não, mas não posso usar esse teorema nessa forma aqui. Interessante isso aqui. Olha só, o que acontece aqui. Quando a gente calculou as raízes, né? Veja que as raízes deste polínômio terceiro grau vão estar aqui, ó. Isso aqui tem um erro no livro ali. Eu usei um outro livro, mas eu vou explicar aqui. Por que eu não posso aplicar o teorema direto aqui? Porque as outras raízes vão estar aqui, ó. Então, eu vou ter uma raiz aqui, outra aqui, né? Lembra que as raízes, elas são distribuídas, né, uniformemente aqui sobre a circunferência de raio 1. Né? As raízes do polinômio 1 menos e ao cubo, uma delas é o 1, que está aqui, ó, e as outras duas, que são as raízes de z ao quadrado mais e mais 1, vão estar nessa posição aqui. Né? Então, o que eu vou fazer aqui para consertar este exemplo? Tá? Então, aqui não vou aplicar. Eu vou modificar o exemplo 2 da seguinte forma.
eu vou considerar esta mesma integral onde o C vai ser a seguinte curva, né? Z menos 1 igual a 1. Aí sim, aí vai dar certo. Tá? É o seguinte. Vou marcar aqui o centro. Vamos botar aqui o 1 aqui, ó. Então, aí vai dar certo. Ó, então, nós temos uma circunferência centrada no ponto 1, né, de raio 1, tá? Sentido positivo. Né? Okay? Então, o que a gente observa? Esse aqui, ó, é o único ponto que pertence ao interior da curva, que é uma das raízes. Esse polêmico terceiro grau tem 3 raízes, só que as outras 2 raízes vão estar aqui fora, né, conforme a gente viu ali na figura anterior. Então, eu posso escrever, né, que a integral de z na quinta dz sobre 1 menos z ao cubo, aproveitando ali a decomposição anterior, é z na quinta sobre z ao quadrado mais z mais 1 dz sobre z menos 1, né? Tem o sinalzinho de menos. Tá? Então, eu posso dizer que esta função z na quinta sobre z ao quadrado mais z mais 1, né? Ela é analítica na curva C e no interior. Nessa região aqui, ó, limitada, por essa curva. Por quê? Porque os pontos que zeram o denominador aqui, que é esse fator quadrático, z ao quadrado mais z mais 1, são pontos que estão aqui, ó. Certo? No exterior da região limitada pela curva C. Tá? E o Z0, né, é igual a 1, tá? Que é um ponto que pertence ao interior da curva C. Certo? Então, eu posso dizer que a integral ao longo de C de z na quinta dz sobre 1 menos z ao cubo vai ser menos 2π vezes i vezes a f de 1. Então, vai ficar menos 2π vezes i vezes 1 na quinta sobre 1 ao quadrado mais 1 mais 1. Ou seja, a integral de z na quinta dz sobre 1 menos z ao cubo vai ficar menos 2π vezes i dividido por 3. Isso, está bem legível aí. Tá? Então, ainda bem que eu enxerguei aqui, né? Eu havia retirado de um outro livro esse exemplo, mas felizmente foi possível corrigir. Tá? Que o problema todo, o Bruno e depois os demais colegas, né, que forem assistir o vídeo, o problema todo na aplicação do teorema da fórmula integral de Cauchy é escrever, né, a integral neste formato aqui, ó. Neste formato aqui. Onde o Z0 é o único ponto no interior da curva.
existe uma generalização da fórmula integral de Cauchy, que é o chamado teorema dos resíduos, quando a gente tem vários pontinhos aqui, né, que a gente pode somar os chamados resíduos e tal, e também fazer o cálculo, né, quando tu tem vários pontos, conforme aconteceria ali no exemplo anterior, mas não é direta a aplicação. Então, tem que cuidar sempre para aplicar a fórmula integral de Cauchy de verificar que aquele ponto ali é o único ponto, né, que causa o zero no denominador. Então, eu vou mostrar um terceiro exemplo aqui. Então, vou pegar um primeiro exemplo. Então, a integral ao longo da curva C, descrita no sentido anti-horário, de z ao quadrado mais 1 sobre z ao quadrado menos 1 dz, onde, né, circunferência é a mesma ali do exemplo anterior. Então, nós temos, vou fazer aqui o desenho, porque está na outra página ali, então vamos fazer de novo. Não tem problema. Então, o que a gente tem? Está aqui a curva centrada no ponto 1, né, e raio 1. Então, isso aqui é o centro, z menos z0, z menos centro, né, igual a 1. Tá? Igual a R. Então, o raio é 1, né, e o centro é o ponto 1. Né? O que acontece? Essa integral de z ao quadrado mais 1 sobre z ao quadrado menos 1 dz, né, eu posso fatorar aqui o denominador. Isso aqui é um produto notável, né? Z mais 1 sobre Z menos 1. Então, o que a gente tem aqui? O ponto que causa, né, o zero que está no interior da curva é o ponto 1. Né? O menos 1, ele está aqui fora. Então, eu posso escrever essa integral como sendo a integral de z ao quadrado mais 1 sobre z mais 1, dz, sobre z menos 1. Né? Essa divisão aqui, z ao quadrado mais 1 sobre z mais 1 dividido por z menos 1 é igual a essa divisão. Né? Então, o que a gente tem? Que é esta função, que é z ao quadrado mais 1 sobre z mais 1, ela é analítica em C e no interior de C. Por quê? Porque é uma divisão de polinômios, né? É fácil ver aqui. Ó, se eu pegar só o polinômio que está no numerador, né, z ao quadrado mais 1, a gente sabe que é uma soma de duas funções analíticas, portanto, é uma função analítica. Z mais 1 é uma soma de duas funções analíticas, portanto, é uma função analítica. É fácil ver que as equações de Cauchy-Riemann são satisfeitas. Eu tenho uma divisão de funções analíticas, que é uma função analítica. Né? Então, no interior da curva C, essa região aqui que eu estou pintando, né? E ao longo da região, dos pontos da região, da curva, né? Ela é analítica. Certo? Onde é que ela não é analítica? É no ponto menos 1. Mas o ponto menos 1 está fora. Né? Então, é um ponto que pertence ao exterior da curva C. Então, não tem problema. Né? Então, eu posso escrever que essa integral z ao quadrado mais 1 dz sobre z ao quadrado menos 1 é igual a 2π vezes i vezes a f de menos 1, que é o z0, desculpe, f de 1, né, que é o z0.
que é o único ponto que pertence ao interior da curva, está aqui. Esse é o Z0. Né? Que é esse pontinho aqui. Ó. Aqui. Z menos Z0. Este é o Z0 lá do teorema da fórmula integral de Cauchy. Né? Então, eu tenho de calcular a função no ponto 1. Eu tenho que substituir aqui o z por 1, vai ficar 1 ao quadrado mais 1 no numerador, dividido por 1 mais 1. Isso aqui vai dar 1, né? Então o resultado final é 2π vezes i. Certo? Tá, beleza. Agora vamos considerar, para a gente ver a diferença, né? Vamos considerar a seguinte situação. Vamos supor que a curva fosse a curva de centro no ponto menos 1 e raio 1, ou seja, z mais 1 igual a 1. Né? Para lembrar que isso aqui é z menos menos 1 igual a 1. Né? Então, o centro dessa circunferência é igual a menos 1 e o raio é 1. Então, tem essa situação aqui. Então, eu tenho a curva descrita aqui no sentido anti-horário. Né? Então, qual é a situação? Eu tenho essa integral aqui para analisar. A integral, vai ser de z ao quadrado mais 1, z mais 1 sobre z menos 1 dz. Então, agora observa que o problema, né, ocorre no ponto menos 1, né, que é esse fator aqui que zera. Né, quando eu substituo o z por menos 1, vai ficar zero aqui neste fator. Então, eu posso escrever essa integral como sendo a integral de z ao quadrado mais 1 sobre z menos 1 dz, e aqui z mais 1. Só para escrever exatamente na forma do teorema, eu vou reescrever a integral da seguinte maneira. E aqui eu vou escrever z menos menos 1. Tá? Então, nós temos, né, que a função f de z agora é z ao quadrado mais 1 sobre z menos 1. Ela é analítica na curva C e no interior de C. Por quê? Qual é o único ponto, né, em que este quociente aqui deixa de ser analítica? É no ponto z igual a 1, mas o ponto z igual a 1 está aqui. Ó. Então, considerando essa curva e o interior da curva, eu posso dizer que essa função é analítica, né, ao longo dos pontos da curva C e no seu interior. Né? É uma divisão de polinômios, então bastaria eu mostrar ó, z ao quadrado mais 1. Pega a parte real e a parte imaginária, mostra que satisfaz as equações de Cauchy-Riemann. Denominador z menos 1, identifico a parte real e a parte imaginária, mostro que são satisfeitas as equações de Cauchy-Riemann. Então, claramente é uma função analítica. Né? O z0 é igual a 1, né? Ele igual a menos 1, desculpe, ele pertence ao interior de C. Tá? Então, né, a integral desta função z ao quadrado mais 1 sobre z ao quadrado menos 1 dz, que é essa integral aqui, né, é 2π vezes i vezes f e menos 1. Né? Ou seja, 2π vezes i vezes f de z aqui, ó, menos 1 ao quadrado mais 1
sobre menos 1, menos 1. Aqui vai dar 2 no numerador, aqui vai dar menos 2, vai ficar menos 1, então essa integral vai ficar com o sinal trocado, né? Em relação ao exemplo anterior. Certo? Então, essa é a diferença, né? Quando a gente tem esses tipos de quocientes, tá? Então, existem dois teoremas, né, que nós vimos aqui. O primeiro, que é o teorema de Cauchy, que garante que, sendo uma função analítica ao longo da curva C, no seu interior, a curva C sendo uma curva fechada simples, o valor da integral curvilínea é zero, né? E este caso aqui, né, que expressa, então, o valor da integral como, aproximadamente como o valor médio, né, da função calculado no ponto Z0. Tá? Então, com isso, né, eu encaminho aqui para o encerramento da atividade. Eu vou, então, publicar, né, este vídeo aí assim que ele for processado. Tá? Então, só quero dar a mensagem aqui final, tá, pessoal? Aqui, hoje é dia 4 de novembro, né? No dia 11, a atividade de avaliação estará disponível ali no Moodle, às 19 horas e 15 minutos. Né? Então, eu vou colocar algumas questões aí envolvendo o cálculo dessas integrais, né, tanto pelo teorema de Cauchy como pela fórmula integral de Cauchy. Né? Então, deixa eu comentar aqui no livro. Exercício aqui do livro. Deixa eu só olhar aqui. Já compartilho informação. Página 170. Então, aqui na página 170 do livro, exercício número 1, da página 170. Exercício, página 170, números 170 e 171. Né? 1, itens A, B, C e D. Tem as respostas ali, né? E o número 2. Itens A e B. E o número 3. Então, tá. Vou deixar aqui alguns segundinhos. Então, estão indicados aqui os exercícios, né? Página 170 e 171, números 1, itens A, B, C e D. Número 2, A e B. E o número 3, dois itens ali na pergunta. Então é isso, vou encaminhar aqui para o encerramento. Né? Eu agradeço aí a atenção e até mais. Uma boa noite. Então, assim, pessoal, só uma última observação, né? Peço que quem assistiu o vídeo
Se tiver alguma dificuldade, entre em contato, né, para que eu possa esclarecer, que às vezes a fonte ali da letra pode ficar um pouco diminuída, mas como eu tenho o caderno aqui, onde todos os desenvolvimentos foram anotados, aí eu posso esclarecer se surgir alguma